Fala pessoal, meu nome é Mark e sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Hoje nós vamos aprender tudo sobre arrays. Um array é um objeto que armazena numa sequência, começando ali do índice 0, um monte de variáveis de um determinado tipo. E é uma referência para um objeto array que deve ser armazenada em uma variável do tipo array. A prova de certificação vai cobrar da gente o seguinte: se a gente está apto para manipular tanto arrays de tipo primitivo quanto array de tipos não primitivos. E existem algumas formas da gente inicializar o nosso array. Por exemplo, aqui eu inicializei o array idade dessa forma aqui com colchete, lembrando que a gente precisa usar o colchete para declarar, dizer que aquilo é um array. E a gente pode botar o colchete antes do nome, antes da variável, logo depois do tipo. A gente pode botar depois da variável, pode botar bem colado aqui com a variável, pode botar colado entre o tipo e a variável. Ou seja, a gente pode criar basicamente de várias formas, né? Não tem problema onde vai estar o colchete ali. E uma vez que a gente declarou o nosso array, eu vou ficar aqui só com o array de idade, a gente precisa dar um valor para esse array. Então, como que a gente dá um valor para um array? Lembrando que o array é um objeto, logo, se é um objeto, a gente precisa necessariamente usar o operador new. Então, new, botar o tipo do meu array e colchete. E a gente precisa declarar quantas posições aquele meu array vai ter. Por exemplo, eu posso botar aqui que esse array vai ter 100 posições, ou que vai ter 10 posições, 10 posições, né? Ou uma posição, ou zero. A gente precisa colocar qual o espaço que aquela variável idade, que é do tipo array, vai comportar. Em outras palavras, a gente precisa saber quantas variáveis do tipo int a gente consegue guardar dentro desse array. E no momento em que iniciamos um array, ele inicia cada uma das variáveis com o valor default para aquele tipo. Por exemplo, se a gente imprimir, eu quero idade, meu array de idade, na posição 0. Qual o valor padrão para a posição 0? Se é do tipo int, o valor padrão é 0. Se eu quiser acessar na posição 1, copiar aqui em cima, na posição 1, valor padrão 0. Ou seja, ele sempre vai iniciar cada uma das variáveis com um valor padrão para aquele tipo. Se eu colocar aqui, por exemplo, double, quando eu iniciar, ele vai botar ali um 0.0. E se for um objeto, por exemplo, botar aqui string, e aqui também do tipo string, o valor padrão para um objeto é null. E se por um acaso for do tipo boolean, botar aqui new boolean, o valor padrão é false. Então, beleza. Uma outra coisa é que todas as posições do array iniciam com 0. Posições ou índices, né? Na verdade, a mesma coisa. Então, aqui vai a posição 0, a posição 1, a posição 2, e vai até a posição 9. De 0 a 9, nós temos 10 índices ou 10 posições. O compilador ele sempre vai pedir para a gente, como a gente falou anteriormente, que a gente passe aqui a quantidade de posições ou de índices que nosso array vai ter. Mas ele não analisa o valor que você coloca lá dentro. Por exemplo, eu posso colocar um valor aqui 0, eu posso colocar um valor aqui menos 30. Nesse momento ele não analisa nada, então ele acaba compilando. E se a gente rodar, por exemplo, deixa eu botar aqui do tipo int, se a gente compilar esse camarada, ele vai compilar, mas ele vai lançar uma exception, negative array size exception.
Ou seja, a gente não pode colocar um número negativo dentro de um array e nem declarar ele como inicializá-lo com 0 posições. Ele precisa ter alguma posição. O compilador, na verdade, ele compila, né? O compilador ele não reclama, né? Mas na hora que você roda, executa, ele lança uma exception, tanto com número negativo, quanto se você inicializar aquele array com 0 posições. Com 0 posições, ele vai lançar a exception array index out of bound exception. Eu vou colocar aqui novamente com 10 posições, para ele não dar o erro, e nesse momento ele executa numa boa. Agora, se você sabe exatamente a quantidade, na verdade, existe outra forma de você inicializar o array, né? Você souber, por exemplo, quais os valores ou quais os nomes que você quer colocar dentro desse array, você não precisa inicializá-lo dessa forma. Você pode simplesmente já atribuir aqui através de chaves, por exemplo, abre e fecha chaves, e eu vou colocar aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, se eu sei os números, exatamente os números que eu vou precisar dentro daquele array, eu posso inicializar dessa forma aqui. Eu posso abrir chaves e colocar os números lá dentro. Isso também serve para nomes. Por exemplo, eu posso botar uma string aqui e também uma string aqui. E eu posso inicializar aqui dentro com, por exemplo, botar aqui curso e Java. E quando eu acessar a posição 0 e a posição 1, que são esses camaradas aqui, salvando e executando, ele vai exibir os nomes que estão lá dentro. Nós também podemos criar um array de referência a um objeto. Por exemplo, eu vou pegar uma classe aqui que pode ser essa classe aluno que a gente criou. Essa classe está aqui. E vou criar um array do tipo aluno. Igual a new aluno. E eu posso iniciar esse array com os valores que eu já tenho em mente. Posso chamar, por exemplo, construtor de aluno, um valor nulo, posso colocar também, e aqui também chamar o construtor novamente. Vou botar aqui os parênteses. Como esse array é um array de objeto, eu consigo, de referência ao objeto, na verdade, eu posso, por exemplo, pegar essa referência, esse alunos que está referenciando o objeto alunos, e tentar acessar um atributo. Por exemplo, vou tentar acessar esse nome aqui. Eu posso simplesmente dizer que alunos, na posição 0, vai acessar o nome e vai receber, por exemplo, aqui, mark. E se a gente imprimir a posição 0, subir aqui, se a gente fizer a impressão na posição 0, com esse camarada aqui, opa, ele acessou curso, deixa eu ver por quê, porque ele está acessando idade, que é alunos. Alunos, na posição 0, vamos lá. Na verdade faltou aqui um ponto nome. Vamos salvar, rodar. E ele vai imprimir o nome mark, que na verdade é o atributo nome que está lá na classe no objeto alunos. Note que esse valor aqui, new aluno, que é esse construtor, foi substituído, que está na posição 0, né? Ele foi substituído pelo nome mark. E assim a gente pode mudar todos os valores do array. Eu posso, por exemplo, aqui falar que na posição 1 e na posição 2
Por exemplo, aqui tem Murilo. E aqui embaixo, por exemplo, João. Então, todos esses valores aqui em cima eles foram substituídos, que é a posição 0, a posição 1 e a posição 2, por esses valores aqui embaixo. Se eu executar todos esses valores, por exemplo, a posição 1, a posição 2, salvar e rodar. Opa! Vamos rodar aqui de novo. Bom, no pointer exception, provavelmente ele não está substituindo esse null. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Salvar, vou rodar. Bom, é isso. Na verdade eu não sei por que ele não está substituindo o valor null aqui. Bom, mas se vocês souberem, coloquem aí na descrição do vídeo. Eu vou dar uma pesquisada depois também para a gente, se for o caso, falar sobre isso. Mas fato é que essa posição 0 está sendo substituída por esse valor e a posição 2 está entrando nessa posição 2 aqui. É isso que eu queria passar para vocês. Agora, eu posso inicializar os meus arrays de uma forma mais simples. Por exemplo, eu vou apagar tudo isso aqui. A gente vai criar um novo array. Por exemplo, um int números, um array de números. E ele vai receber o seguinte. A gente não vai chamar o operador new, né? Essa é uma forma muito mais simples da gente inicializar o nosso array. A gente pode colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, a gente já sabe que a gente vai precisar desses números. A gente inicializou o nosso array números com esses valores. Lembrando do par de colchetes aqui, a gente pode colocar aqui em qualquer lugar, tanto faz. Números. Opa, números. Beleza, então a gente fez a inicialização dessa forma. Agora, essa forma só funciona se estiver na mesma linha. Por exemplo, se eu criar aqui um int números 2 e aqui embaixo falar que vai receber números, ele não vai aceitar. A gente está tentando passar esse array aqui de cima para esse array aqui. Ou até mesmo se a gente, por exemplo, criar um array, números 2, um outro array, né? Vou botar ele até mais para baixo aqui, que não tem nada a ver com o lado de cima. E aqui embaixo falar que números 2 vai receber, por exemplo, vou botar aqui um outro array, né? Para não confundir, vai receber 0, 2, 4, 6, 8. A gente não consegue fazer isso em duas linhas. Quando a gente inicializa o array dessa forma mais simples, sem chamar o operador new, a gente só pode fazer isso se a gente fizer tudo na mesma linha, como eu estou fazendo agora. Aí sim, ele vai ficar feliz, vai ficar contente e vai conseguir criar o array dessa forma mais simples. Agora, se de todas as formas eu quiser fazer isso em duas linhas, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu posso botar aqui embaixo um int números 2, vai receber, aí eu chamo o new, aí não vai ter jeito. Tem alguma coisa a mais aqui. Ainda está faltando alguma coisa aqui. Isso. Bom,
dessa forma funciona. Aí, se a gente quiser fazer em duas linhas, a gente é obrigado a chamar o operador new e fazer da forma mais completa, né? Vamos dizer assim. E lembrando que para a gente fazer a leitura desse array, né, a gente precisa, por exemplo, acessar o array e escolher a posição que a gente quer. Por exemplo, a posição 0, ele nos vai imprimir essa posição aqui, que é a primeira, o primeiro índice ou a primeira posição do array. Lembrando que o array começa a contar do 0. Então, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Se ele tem 10 números aqui dentro, 10 elementos, a gente conta de 0 a 9. De 0 a 9 tem um intervalo de 10. Ok? Então, a posição 0 vai ser esse camarada aqui, que está no primeiro índice. Se a gente rodar, a posição 0. E se a gente acessar a última posição, que é a posição 9, ele vai imprimir esse camarada aqui. Vou até fazer o seguinte aqui, eu vou colocar dessa forma aqui, 9 e aqui 10. Para ficar mais claro, a posição 9, o índice 9, né, contando de 0, 1, 2, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 10 está na nona posição, no nono índice. E quando a gente rodar, a gente vai imprimir o elemento que está no índice 9. Quem está no índice 9? O número 10. E a substituição de valores eu posso fazer da seguinte forma. Por exemplo, eu posso pegar aqui o meu array, números, na posição, por exemplo, 9. Vou pegar esse 9 aqui e falar que ele vai valer 1000. E quando eu imprimir a posição 9, ao invés de ele imprimir 10, ele vai imprimir 1000. E se você tentar acessar uma posição do array que não existe, por exemplo, a posição 10, a posição 10 não existe, o que vai acontecer é que vai ser lançada uma exceção, que é o array index out of bound exception. Então, a gente não pode, de forma alguma, acessar uma posição do array que não existe, tanto para positiva, quanto para uma posição negativa. Né? Para uma posição negativa, ele vai lançar um outro tipo de exceção, que é o array index. Na verdade, ele também vai lançar a exceção que não existe aquela posição do array. Né? Então, na verdade, é a mesma posição, a mesma exception que vai ser lançada. E se a gente tentar criar um array, por exemplo, novamente falando, né? Int new int, um array com a quantidade de posições negativa, positiva, beleza, ele vai rodar numa boa. Agora, com a quantidade de posições negativa, ele vai lançar uma outra exceção, que é, deixa eu ver aqui, por quê? Números 2, né? Números já existe. Ele vai lançar a exceção Negative Array Size Exception. Beleza? Então, ficar ligado nisso, porque isso pode cair na prova. E se a gente quiser, por exemplo, saber o tamanho desse array, eu posso simplesmente botar aqui números e chamar um atributo, que é um atributo do array, né, chamado length, .length. E dessa forma eu consigo saber o tamanho do array. Beleza. E se a gente imprimir, ele vai imprimir que esse array ele tem 10 posições. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver aqui, por que 9? Lógico, ele imprimiu aqui 10, porque na verdade aqui dentro tem 10 elementos. Na verdade, não é quantas posições ou quantos índices existem dentro do array. Na verdade, são quantos elementos existem lá dentro, ou qual o tamanho desse array. No caso aqui, são 10 elementos dentro do array, logo ele vai devolver o tamanho
10. E essa propriedade .length, essa propriedade length, na verdade, ela é muito útil se a gente quiser percorrer esse array, por exemplo, com um for. Se a gente pegar aqui criar um for, deixa eu botar aqui para baixo, eu posso falar o seguinte, que for, né, abrir e fechar chaves, int, criar uma variável i, que vai valer 0, e enquanto i for menor que qual é o nome da nossa variável? Números. For menor que números ponto length, ele vai incrementar o i mais. E aqui embaixo a gente pode, por exemplo, imprimir o valor de cada posição do nosso array. Por exemplo, eu quero imprimir a posição do i. Quando o i for 0, ele vai imprimir o valor de 0. Quando o i for 1, ele vai imprimir o que está dentro do valor de 1, o que está dentro do valor de 2, o que está dentro da posição 3, da posição 4, da posição 5 e assim por diante. Ele vai fazer um for 10 vezes, né? E vai imprimir o valor de cada elemento dentro de cada posição. Vou rodar e está lá. 10, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele está imprimindo um 10 lá em cima porque a gente imprimiu números.length aqui, que é o tamanho do nosso array. Então, só para não confundir, deixa eu tirar esse camarada daqui. E vou imprimir novamente. Está lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1000. Por que 1000? Porque a gente substituiu a posição, o índice 9, que estava valendo 10 aqui, por 1000. E a gente também pode usar, percorrer o nosso array com outro tipo de for, que é o for each. O for each, ele faz o seguinte, a gente pode escrever a sintaxe dele da seguinte forma. Vou colocar aqui, depois vou explicar. Números e depois imprima número. E a gente pode ler esse camarada aqui da seguinte forma: percorra cada elemento número do tipo int dentro de números. De novo, percorra cada elemento número do tipo int dentro de números, dentro do meu array de números, que é esse camarada aqui. Então, se a gente fizer isso e mandar imprimir, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Vou voltar aqui. E a gente pode ver que é uma sintaxe bem mais simples do que essa aqui de cima. É bem mais enxuta. No entanto, com o for each a gente tem algumas limitações. Por exemplo, aqui a gente não tem a variável i. Então, no caso do for each, a gente não consegue controlar o fluxo de execução dos nossos elementos dentro do array. A gente simplesmente exibe os elementos que estão lá dentro e ponto final. A gente não consegue parar, a gente não pode continuar, a gente não pode imprimir ao contrário. A gente tem uma série de limitações e, por outro lado, é uma forma mais simples de exibir os elementos dentro do array. Então, pessoal, essa é a primeira aula de 3 aulas que a gente vai falar sobre arrays e eu vou ficando por aqui. Novamente, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, deixa um like aí que ajuda o canal e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.